Muito bom dia, graça e paz, da paz do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, a quem nos foi otorgado. Bendito seja o nome do Senhor, por mais este dia, segunda-feira, dia 12/5 de 2025, ao qual estamos aqui dando continuidade ao estudo da Palavra de Deus no Evangelho de Lucas, começando hoje no capítulo de número 9, do versículo 1 ao 6, onde o apóstolo Lucas ele vai trazer a narrativa da missão dos discípulos. Já parou para pensar o que Jesus estava direcionando a esses homens, a essas vidas escolhidas dele, pessoas, aqueles 12 discípulos, ao enviá-los a uma missão? Jesus não estava apenas ordenando a eles curar os enfermos, expulsar demônios, pregar o reino de Deus, mas ali há uma demonstração real do verdadeiro propósito de Deus na vida daquele que é escolhido de Deus para servir ao Senhor, a todos que são chamados, a todos os que têm abraçado Jesus em sua vida. Você vai entender o porquê que Jesus te escolheu. Então vamos ler aqui, a partir do versículo 1 do capítulo 9 do Evangelho de Lucas, e vamos orar e pedir a direção do Espírito Santo. É o nosso café da manhã com Deus. Que essa graça e essa paz desse Deus esteja na tua vida, no teu lar, na tua casa, na tua família, durante todo esse dia, te proporcionando esse entendimento. Essa é uma grande revelação da palavra de Deus para a tua vida. A pergunta que você tem feito a Deus, a resposta está exatamente nessa palavra. Você tem perguntado a Deus, você tem indagado a Deus a respeito de algo na sua vida. Então, observa bem onde se encontra a solução. Esse texto revela exatamente a solução a qual você está buscando e pedindo a Deus, alguns há bastante tempo. Diz assim: havendo Jesus convocado os 12, houve uma convocação. Foi ele que nos convocou, ele nos escolheu. Se ele nos convocou, é que tem uma missão. Se ele nos escolheu, é porque tem um propósito. Então, Deus não cria nada vagamente. Deus não cria nada sem que tenha nenhum objetivo e propósito daquilo que ele criou. Então, havendo Jesus convocado os 12, concedeu-lhes poder e completa autoridade. Completa autoridade. Deus não te deu uma autoridade em que os problemas, os inimigos possam ter maior do que essa que Deus te deu na tua vida. Não. Ele te deu uma completa autoridade, com um objetivo, ao qual ele define aqui. Deu-lhes poder e completa autoridade para expulsar todos os demônios, aí vem vírgula, assim como para realizar curas. Ponto de afirmação. Ponto, aliás. Igualmente os enviou para proclamar o reino de Deus e curar os doentes. E lhes
orientou. Ele orienta. Se a pessoa faz de maneira contrária ao que ele orienta, aí é um problema entre a pessoa e Deus. Não cabe a nós julgar ninguém. Porque cada um tem sua consciência e o Espírito Santo trabalha dentro da consciência de cada um. E lhes orientou, abre aspas, nada levei convosco pelo caminho, nem bordão, vírgula, nem mochila de viagem, vírgula, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo uma túnica extra. Na casa em que entrardes, vírgula, ali permanecer até que chegue a hora da vossa saída. Ponto. Porém, aí ele foi aqui, ele chama atenção, ele dá uma parada para os discípulos refletir. Porém, se não vos receberem, sacudir o pó das vossas sandálias, assim que sair daquela cidade, como testemunho contra aquela gente. E assim, partiram os 12, percorrendo todos os povoados, pregando o evangelho e realizando cura por toda parte. Bendito Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ó Trindade augusta e divina, Pai das luzes. Deus cuja presença não há sombra nem variações de mudança. Deus que chama as coisas que não são como se já fosse, Deus das coisas impossíveis. Meu Deus e meu Pai, rendemos-lhe graça por mais esse dia, por mais esse momento específico em nossas vidas, diante de Ti, pela graça em Cristo Jesus, de podermos nos encontrarmos aqui para sermos, meu Deus, um vaso de bênção na vida de cada pessoa que haverá em algum momento estar ouvindo esta palavra e recebendo estas orações. Nos direciona, Espírito Santo. Traz a revelação dessa palavra aos nossos corações, nossas vidas, e nos edifica como igreja e nos fortalece em unidade para a glória do Deus Todo-Poderoso em Cristo Jesus. Amém, glória a Deus, louvado seja Deus. Quando nós olhamos para esse texto, para esse relato, essa narrativa do apóstolo Lucas, você, ao olhar simplesmente com os olhos naturais, apenas tendo alguma percepção espiritualmente, você vai perceber que Jesus escolheu os 12 para curar, para libertar, pregar o reino de Deus. Não fazer isso esperando algo em troca. Não levar nada que não seja suficiente. Você entenda aquilo que está escrito. Nada leveis convosco pelo caminho, nem bordão, nem mochila de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo uma única e nem mesmo uma túnica extra, ou seja, uma roupa a mais. Quando nós olhamos para essa palavra, o que nos impulsiona pelo Espírito Santo é exatamente buscar essa revelação, o porquê, qual o real propósito de Jesus ao fazer isso antes dele morrer na cruz. Pegar aqueles 12 homens que já havia algum tempo com ele, acompanhando ele, vendo
as obras que Jesus realizava. Aí Jesus manda eles agora com autoridade, poder e completa autoridade para fazer tudo isso aqui que Jesus está dizendo. Então, o que nós aprendemos aqui? Daquilo que Deus ele quer de nós. Porque tudo que Deus realizou, tudo que Deus fez como uma solução. Então, cada um de nós é uma solução. Deus te chamou, Deus te criou como uma solução para a vida de alguém. Se nós olharmos aqui o que o profeta Jeremias escreveu no primeiro capítulo, versículo 5, Deus falando para ele, quando Jeremias ele é convocado a pregar, porque nós estamos vendo Jesus aqui enviando os discípulos a pregar sobre o reino de Deus e através do poder e da completa autoridade que foi delegada a eles, realizar curas, libertações, milagres e pregar o reino de Deus, pregar o evangelho, pregar o reino de Deus. Agora nós temos o evangelho, pregar o reino de Deus. Quando Deus chama o profeta Jeremias para pregar, olha o que ele diz aqui no versículo 4 e 5. A palavra de Yahvé, a palavra do Senhor, a palavra de Deus, chegou a mim com a seguinte convocação, 2 pontos. A palavra de Deus, do Todo-Poderoso, chega a esse homem, profeta, se torna profeta de Deus, Jeremias, um profeta que teve um legado que nenhum outro profeta teve como ele, porque cada pessoa, Deus, ele usa para resolver o problema que possa existir na vida das pessoas. E cada época é diferente, cada situação exige a pessoa específica pela qual Deus escolheu para trazer a solução. Deus nos escolheu para trazer solução para outras pessoas. E assim Deus escolhe outras pessoas para trazer a solução para nós. De algum problema, de alguma situação. Então, o profeta aqui, ele já é profeta, ele diz assim, ele vai falando da convocação dele. Aí no versículo 5, ele confirma o que Deus diz. Abre aspas. Deus falando para ele. Antes mesmo de te formar no ventre materno, vírgula, eu te escolhi. 2 pontos. Aliás, ponto e vírgula. Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Escolheu Jeremias para quê? Para ser uma solução para aquela nação, para aquele povo de Israel, na época dele. Ah, pastor, mas as pessoas ali não deram crédito. Mas ele foi a solução de Deus. A solução de Deus chega na tua vida se você não tiver a percepção de que Deus criou cada pessoa e cada pessoa que ele coloca em nossas vidas, diretamente ou indiretamente, ele coloca com o propósito da pessoa realizar e trazer uma solução. Seja de você para ele ou de ele para você. E como igreja de Jesus Cristo, nós temos maior responsabilidade ainda. Então o profeta diz, ele me chamou, antes mesmo de formar no ventre materno, Deus falando para ele, eu te escolhi. Foi uma escolha. Quem nos escolheu? Jesus. Jesus disse, não foi vocês que me escolheste. Eu escolhi a vós e vos nomeei. Para quê? Para que vade de fruto, ou seja, para que sejam solução na vida das pessoas. Há um propósito de Deus na tua vida. Há um desígnio de Deus na tua vida. Que Deus escolheu você exatamente para esse propósito.
de você ser solução. Não é para você ser problema para a vida de ninguém. Não é para você ser barreira. Não é para você ser obstáculo, pedra de tropeço na vida de quem quer que seja. Deus não te escolheu para julgar ninguém, nem condenar ninguém. Deus te escolheu, Deus nos criou e nos escolheu para sermos solução na vida das pessoas, de acordo com o propósito de Deus e aquilo que está sendo necessário que aconteça na vida daquela pessoa, e só vai acontecer se for através da sua. Porque, especificamente, Deus quer que você solucione o problema de alguém. Porque ao solucionar o problema de alguém, também um problema da tua vida vai ser solucionado por outra pessoa. Se não for pela mesma, será por outra. Então, ele diz aqui, ó, Deus disse para Jeremias, o profeta, eu te escolhi, ponto e vírgula, antes que viesse ao mundo, vírgula, eu te separei e te designei. Viu como lá o propósito de Deus é um desígnio? Eu te designei para a missão de profeta às nações. Deus estava dizendo para o profeta Jeremias, eu te criei, eu te separei, quando você ainda estava no ventre de sua mãe, para ser solução. Essa solução seria o quê? Profeta para as nações. Porque estava havendo necessidade de um profeta de Deus, que falasse da parte de Deus. Porque os que tinham ali, na época do profeta Jeremias, não falavam da parte de Deus, falavam deles. E o profeta Jeremias foi o único profeta que em sua geração, nos seus anos de vida como profeta, pregava para a nação, para o povo, mas o povo não dava crédito. E nem por isso ele deixou de pregar. Quando Deus criou Noé, quem imaginava quem se tornaria Noé? Quando Deus criou Abraão, quem imaginava que se tornaria Abraão? Quando Deus criou Moisés, quem imaginava da importância que seria Moisés no propósito dele? Deus criou Moisés para solucionar um problema de uma escravidão e de uma falta de lar próprio para um povo chamado hebreu. Um povo que não tinha terras, não tinha propriedade, não tinha um terreno para chamar de nação. Quando Deus escolheu Moisés, Deus escolheu Moisés no ventre da mãe dele também. Moisés precisou ser escondido pela própria mãe durante 3 meses. Por quê? Porque na hora que os faraós, o povo do Egito, descobriu, porque começou a haver um comentário, a palavra profética de Deus, ela se espalhou, de que Deus tinha feito nascer uma criança, e essa criança iria libertar o povo da escravidão. Ia levar o povo, direcionar o povo, guiar o povo a uma terra que emana leite e mel. Eles estavam numa escravidão há mais de 400 anos. Segundo alguns estudiosos, 430 anos. Foi a escravidão que durou no Egito. Cada tempo da tua vida é um tempo de solução. Cada dia na tua vida, Deus te escolheu, te designou para você ser uma solução na vida de outra pessoa, de uma nação. Talvez o peso que caia sobre os seus ombros seja o peso de uma nação. Seja o peso da tua família, de carregar no ombro, de orar
para que eles recebam a solução do perdão dos pecados. Deus pode ter te escolhido para tratar na vida das pessoas, de ser solução na vida das pessoas que estão profundamente magoadas em seus sentimentos, decepcionadas, passando por dificuldades financeiras, passando por dificuldade espiritual, que hoje é um dos maiores problemas na igreja, é exatamente a falta de compromisso com Deus, a falta de conhecimento da verdade. Por isso, eu fico maravilhado com o que Davi afirmou no Salmo 51, versículo 6. E essa palavra, ela tem alimentado o meu espírito cada dia. Cada dia. Cada dia eu leio essa palavra. Todos os dias. Todos os dias eu leio e busco que o meu espírito se alimente dessa declaração que fez o rei Davi no Salmo 51, versículo 6. Ele disse assim, sei, ele falando para Deus, ele sabe. Eu pergunto, você sabe? Você sabe que é um escolhido de Deus? Você sabe por que Deus te escolheu? Porque você tem perguntado, meu Deus, por que tu me escolheu? Simples. Deus te escolheu como solução. Deus te escolheu para solucionar problemas. Ah, mas é difícil de carregar, de suportar esse legado. Olhe para o legado do apóstolo Paulo. Se você olhar para o legado do apóstolo Paulo, para o chamado de Deus na vida dele, como Deus escolheu ele para trazer solução aos gentios, que chegou a nós, gentios, que se não fosse através do apóstolo Paulo, nós, gentios, não teríamos conhecido esse evangelho da salvação em Cristo Jesus. Mas foi um legado de grande sofrimento, de um peso enorme de responsabilidade sobre os seus ombros, sobre a vida dele. Mas quando ele chega no final da vida dele, ele faz uma declaração extraordinária. Que é essa declaração que Deus espera de cada um dos seus escolhidos antes de fechar os olhos desse mundo para a eternidade. Antes de chegar esse momento, eu tenho pedido a Deus que Ele me conceda consciência no momento que Ele tiver de me levar, para que eu possa dizer as mesmas palavras que o apóstolo Paulo falou antes de matarem ele. Ele disse, combati o bom combate. Ser solução na vida de pessoas é coisa boa. É a perfeita, agradável vontade de Deus. A perfeita, agradável vontade de Deus é essa. Se eu, como seguidor de Jesus, se você, como seguidor de Jesus, como igreja de Jesus, não estiver sendo solução na vida de ninguém, então você não está sendo a igreja que Jesus vai levar para os céus. Vai levar para a glória, vai levar para junto dele. Para que onde ele estiver, nós estejamos também. Está escrito lá em João, capítulo 14. Quando ele fala, não se turbe o vosso coração. Ou seja, não fique preocupado. Credes em Deus, credes em mim. Ou seja, assim como vocês já creram em Deus e Deus me enviou, agora chegou a hora de vocês crerem em mim. Naquela época chegou a hora de crer em Jesus. E se eu vou para o Pai, vou preparar lugar, se assim não fosse, eu não vos teria dito, mas voltarei para levar vocês, para que aonde eu estiver, esteja vós também. Por que ele falou aonde eu estiver? Porque ele não iria permanecer lá. Aonde Jesus está,
não é o lugar onde ele vai permanecer eternamente. Quem tem conhecimento da palavra, quem tem o Espírito de Deus, quem lê a Bíblia, sabe muito bem que nós estamos aqui falando a verdade. Cada um de nós foi escolhido para trazer solução, direcionar solução. Se a pessoa crê, recebe. Muitas delas só precisa receber a palavra. Só precisa que você cumpra o teu papel. Qual é o meu principal papel como seguidor de Jesus aqui na terra? É pregar o reino de Deus, é curar os enfermos, é libertar os demônios. E ao fazer isso, o que você está fazendo? Você está sendo solução. Essa é a vontade de Deus. Deus quer que você seja a solução. E Satanás tem colocado pessoas na tua vida para impedir que você seja a solução. Que você veja as coisas de maneira diferente, contrária. Ninguém imaginaria que Moisés seria o instrumento de Deus de solução para um povo que estava escravo há 430 anos. Quando os reis, quando percorreu a notícia e chegou a Faraó, de que tinha nascido uma criança e essa criança ia libertar o povo, da parte de Deus ia libertar o povo, ia tirar o povo daquela escravidão, aí o que ele fez? Mandou matar todas as crianças de 0 a 2 anos. Todas as crianças. Quantas milhares de crianças. Agora imagine, os soldados chegavam em cada casa onde o povo hebreu ali vivia, no Egito, e o povo, os hebreus no Egito, já era um número maior do que os próprios egípcios. E esse era o grande medo deles, porque houvesse uma revolta, uma revolução, e eles tomassem ali a terra, mas Deus não queria tomar a terra deles, não. Deus queria levar o povo dele para o lugar que seria próprio deles. Deus nos chamou para nos colocar como solução e nos levar para o lugar pelo qual ele determinou que nós devemos chegar lá. Devemos chegar, devemos nos esforçar. Esforça-te, tem bom ânimo, eu sou contigo. A luta está grande, você não está enxergando. O teu problema, a solução do teu problema está na vida de outra pessoa. E você é a solução de um problema na vida de outra pessoa. Aí mandou matar todas as crianças. Mas a mãe de Moisés escondeu a criança durante 3 meses para que a criança não chorasse. O que ela fez para a criança não chorar? Nós até podemos fazer ideias, né? Fazer conjunturas, mas a palavra não diz se ela colocou um pano na boca da criança. Eu só sei que Moisés, desde criança, o legado dele já demonstrava, além de ser um dos maiores líderes para os judeus até hoje, os maiores profetas de Deus, muitos deles dizem que é maior do que Jesus e não é verdade. Jesus mesmo disse que não é, porque Jesus é Deus. Jesus que deu a vida por nós para nos salvar, até para salvar Moisés. Porque se Jesus não tivesse morrido da cruz, não tinha salvado Moisés, não tinha salvado Abraão, não tinha salvado profeta nenhum, não tinha salvado sacerdote, não tinha salvado ninguém. Sem a morte de Cristo na cruz, não tinha salvação para ninguém. Porque a palavra profética dizia, sem derramamento de sangue não tem remissão de pecados. A palavra de Deus diz isso, confirma isso. Que Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Assim como para libertar o povo do Egito, foi preciso que Deus dissesse a Moisés, fala para cada família matar um cordeiro, pegar o sangue e colocar nas ombreiras das portas, porque à meia-noite em diante o anjo da morte vai passar, e a casa que não tiver o sangue
o anjo vai entrar e vai matar o primogênito. O povo de Deus se preparou. Colocou sangue nas ombreiras da porta. A família que não tiver condições, que não tiver um cordeiro, aquela que tem, divide com aquele que não tem. Quem tem a solução para quem tem o problema e não tem a solução, então cada um vai resolver o problema um do outro. Veja o propósito de Deus em tudo que ele faz. Tudo que Deus criou como uma solução. E qual é a coroa de glória de Deus? Você. O homem, o ser humano, é a coroa de glória de Deus. É a principal coroa de Deus. Somos nós. E Deus nos criou com uma solução para esse mundo. O mundo está caótico. O inimigo está buscando a qualquer custo trazer sofrimento nas vidas das pessoas, destruir vidas, criar situações que venham no futuro trazer miséria, escravidão. O inimigo quer escravizar a pessoa numa vida de miséria, que não tem liberdade nenhuma. E o papel da igreja? Qual é o meu e o seu papel? É a solução para isso. Ah, mas eu não sei o que fazer. Sabe? Você é a solução. Você tem uma consciência? Tem. O Espírito Santo então fala a tua consciência. Interceda, ora. Faça como o profeta Isaías. O profeta Isaías tem uma visão com Deus. E na visão ele entende. E ele se coloca à disposição. Ele entende que Deus quer alguém que se enxergue como solução. Porque Deus mostra a ele a situação e as necessidades da nação da época dele e do que Deus iria usar ele para profetizar acerca do Messias. Mas Deus fez diferente com Isaías do que fez diferente com Jeremias, do que fez diferente com Moisés, do que fez diferente com os apóstolos, do que fez diferente comigo, com você, mas o objetivo é sempre o mesmo. Ser uma solução na vida de alguém. Você precisa se colocar no seu papel como igreja de Jesus. A igreja de Jesus é solução. O que foi que Jesus disse para a igreja? Vós sois a luz deste mundo. Nós somos luz. Não se pode pegar uma lamparina e colocar debaixo da cama. Um lampião, uma luz, ela tem que ser colocada no lugar apropriado para que todos que passem por ela enxerguem que ela é luz. Enxerguem que você é a solução. As pessoas precisam enxergar que você é a solução para a vida delas. Não está escrito? Carregai a carga uns dos outros. Lá, o apóstolo Paulo em Filipenses, no capítulo 4, ele se dirigindo, escrevendo uma carta à igreja de Filipenses, e ele está enviando 2 discípulos deles para lá, e ele vai testificar desses 2 discípulos, dizendo, eles participaram junto comigo do meu jugo. Ou seja, no momento da minha vida, esses 2 homens que eu estou enviando a vocês, eu estou pedindo a vocês para receberem bem eles, foram solução de Deus na minha vida. Quem era o homem? A palavra não diz que quando Paulo estava preso, ele ia e alegrava Paulo. Ele só ia lá com esse propósito de alegrar Paulo. Naquele cárcere inferior, cheio de humildade, frio, que ele chegou a pedir a capa dele. Exatamente porque não estava suportando o frio.
E alguém teve que ser a solução para levar. Entenda, amada igreja de Jesus. Entenda, filho de Deus, filha de Deus. Não caia na armadilha de Satanás de você querer se tornar uma pessoa egocêntrica, egoísta, pensando só em você, buscando só para você viver a vida que você quer viver. Quando Deus te escolheu para ser uma solução na vida de outras pessoas. Ah, mas eu não gosto de fulano, eu não me agrado com fulano, eu não me dou bem com fulano. Deus não está colocando isso, não. Isso aí é questão do seu entendimento. O Espírito de Deus está em você, não é para você olhar para isso, não. Para esse entendimento, não. Para essa ideologia, muitas vezes, que é muitas vezes satânica, diabólica, querendo fazer você não cumprir o real propósito de Deus. Você tem que ser solução. Não é para quem você gosta, não. Muitas vezes é para quem você não gosta. Porque se você não for solução, vai faltar um momento na tua vida em que você vai precisar que alguém seja a solução e você não vai encontrar ninguém. Porque tudo que nós semeamos, nós colhemos. Jeremias aqui tinha convicção porque Deus falou para ele: eu te escolhi lá no ventre da tua mãe antes de você nascer, para você ser profeta das nações. E aqui no Salmo 51, versículo 6, o que é que Davi diz? Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior. Por que Deus quer estabelecer a verdade no meu interior? Para eu ser solução. A verdade liberta. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Depois ele afirmou: se conhecereis a verdade, verdadeiramente sereis livres. Então, a verdade que Deus colocou na minha vida, na sua vida, que essa é a vontade de Deus, e o rei Davi já entendia isso muito antes de Jesus nascer, muito antes dessa verdade que é Jesus vir a esse mundo. E a função de nos trazer essa verdade hoje é o Espírito Santo, esse mesmo que está falando comigo e com você. Porque Jesus disse: quando ele vier, ele vos ensinará toda a verdade. Convencerá o homem do pecado, da justiça, do juízo e nos trará toda a verdade. Duas colocações. Até o Espírito Santo, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus Espírito Santo, todos existem como solução e criou tudo o que eles criaram. Toda a ação deles é exatamente, unicamente, para trazer solução para a tua vida. Deus, ele existe para trazer solução para a tua vida. Jesus existe para trazer solução para a tua vida. O Espírito Santo está na terra, na vida da igreja, para trazer solução para a tua vida. E você está sendo solução para a vida das pessoas? Ou você está sendo problema para a vida das pessoas? Porque se você não entender o teu desígnio, o teu propósito, o teu chamado de Deus como seguidor de Jesus, precisa ser um pregador, não precisa ser reconhecido. Basta você ter Jesus na tua vida, que você aí já se torna solução para a vida de alguém. Como Moisés se tornou. Eu não sei como a mãe dele escondeu ele 3 meses, porque todas as demais crianças foram mortas, porque todas as portas os guardas bateram atrás das crianças e mataram na frente dos seus pais. Criança nova, recém-nascidos. Mas Deus escondeu Moisés como solução. E aí ele cria os cenários, ele cria as circunstâncias para levar Moisés
ao lugar onde ele seria protegido pelo seu pior inimigo. Meu amado irmão, amada igreja de Jesus, não há revelação maior do que essa, a palavra. Quando você entende, quando você tem a percepção e convicção de que o fato de Jesus ter te escolhido para ser seguidor dele, para ser discípulo dele, para ser igreja dele aqui na face da terra, ele te escolheu para ser solução. E mesmo que os teus inimigos tentam te matar, até que chegue o momento de você ser a solução, Deus usa até esses inimigos para te proteger. Sem saber que é exatamente a você que eles querem matar. Mas eles não vão te ver como inimigo e vão te proteger como se fosse filho deles. Foi assim que Deus fez com Moisés. Agora, vale a pena ou não vale confiar no Deus tão poderoso, tão soberano, tão sábio, como esse que nós estamos aqui refletindo na palavra dele? Quando ele Jesus pega os 12 e os envia em uma missão, para que eles entendam, porque Jesus disse para ele, ó, vocês vão primeiramente, eu vou conceder a vocês poder e completa autoridade. Então vocês não se preocupem com aquilo que você vai realizar. Você só vai realizar, você só vai se tornar solução na vida de alguém, porque Jesus, através do Espírito Santo, lhe concedeu poder e completa autoridade para ser solução. Aí Jesus deixou eles ir, e eles foram curando as pessoas, foram libertando os demônios, pregando o reino de Deus. Aí um outro evangelista, porque tanto Mateus como Marcos narram o mesmo episódio, aí eles acrescentam que quando eles retornam, eles retornam com tanta alegria por ver todo o resultado daquilo que eles realizaram, mas só que eles não estavam ainda percebendo que o real motivo pelo qual Jesus enviou eles com autoridade, com completa autoridade, com poder, para realizar o que eles realizavam, na missão, eles ainda não tinham esse compreendimento. Esse compreendimento veio depois. Aí eles chegaram tão alegres, tão satisfeitos pelas obras que havia sido realizado ao pronunciar o nome de Jesus. Enfermos eram curados, demônios se submetiam. Aí Jesus disse, mas vocês não têm que se alegrar por isso. Ou seja, eu te chamei, eu te criei, eu te escolhi para você ser solução. Isso aí é o papel de vocês, é vocês ser solução na vida de outras pessoas. Agora se alegre, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Nós só vamos ter alegria de ter o nosso nome no livro da vida se nós estivermos cumprindo o nosso papel como solução na vida de outras pessoas. E quantas milhões de pessoas, e quantas pessoas próximas de você, dentro da tua própria igreja, estão precisando que você cumpra o teu papel como solução na vida delas, mas você não está enxergando isso. Você é a solução, mas você não está enxergando como solução, e às vezes nem enxerga o problema na vida da outra pessoa, e nem enxerga que aquela pessoa está designada a receber de você, por meio de você, a solução para o problema dela. Deus pega Moisés, que era desconhecido para Faraó, mas era já, desde criança, desde o nascimento dele, o pior inimigo. O inimigo que foi caçado. Assim como Jesus também. Tentaram encontrar Jesus para matar ele, mas Deus tirou ele. Falou para José, José, pega
Maria, tua esposa, pega o menino, vai para o Egito, fica lá, porque Herodes quer matar ele. E fica lá até ele morrer. E Deus poderia ter matado Herodes, mas a questão que Deus escolheu José e Maria para ser uma solução. Assim como ele enviou Jesus para ser a solução para perdoar os nossos pecados. Não é só nos curar, não. Não é só nos libertar, não. É principalmente perdoar os nossos pecados. É para nos redimir perante o Pai, para nos dar uma vida eterna. Então seja a solução. Moisés foi criado como filho dentro de um palácio, onde ele era o pior inimigo deles, mas eles não sabiam. Deus pode te esconder até no meio dos teus piores inimigos, até que chegue o tempo de Deus revelar através de você que é exatamente você a solução para trazer a libertação a milhares de pessoas. No caso de Moisés, trazer a libertação aos hebreus no Egito. Imagina a surpresa que teve Faraó quando Moisés já vem com a missão. Porque ele foge, ele mata um egípcio, defendendo os seus irmãos, porque até então nem ele sabia que era hebreu. Quando ele descobre que é hebreu, que a mãe dele é hebreu, que ele é um filho adotivo. Não se preocupe se você é um filho adotivo, uma filha adotiva. Deus teve um propósito nisso, Deus tem um propósito nisso, de você ser solução para essa casa, para essa família. Quer ver um exemplo na Bíblia de filho adotivo, além de Moisés? Que foi uma solução de um grande milagre na casa de Naamã. Naamã atacou Israel porque Deus permitiu e teve vitória naquela guerra. E ele levou como escravo uma menina. Mataram os pais dela e levou ela como escrava para trabalhar na casa dele, como escrava, dentro de casa, só pelo pão, só pela comida e a dormida. Aí passa o tempo, aí aparece na vida de Naamã um problema insolúvel aos olhos humanos naquela época, aos olhos da medicina na época. Não tinha solução. A lepra. Ele era o general mais importante e que o rei mais estimava. Era Naamã. Tinha um grande respeito o rei por ele, porque ele era um general de valor, de combate de valor. Mas apareceu uma lepra na mão dele. E ele então colocava uma luva escondendo a lepra para que ninguém descobrisse e também não se tornasse contagioso, porque ele não podia tocar em ninguém. Mas ele continuava dentro de casa, só sabia a esposa e ele e o rei. Esses três sabiam. E Deus, lógico, acima de tudo Deus. Mas quem está lá dentro da casa dele, como escravo, ela poderia ter guardado a mágoa, ressentimento, porque eles mataram os pais dela, tiraram ela à força de lá e levaram para um país estranho, para uma terra estranha, um povo estranho, que ela nem falava nem o idioma deles. E ainda ser escrava. Mas no momento que aparece a oportunidade de ela ser o que Deus chamou para ela ser, ela é solução. Aquela menina, escrava e órfã, além de escrava era órfã, de pai e mãe, estava lá na casa do pior inimigo que ela poderia imaginar. Eles aqui é meu pior inimigo, porque eles, além de trazer eu como escrava, me deixaram órfã. Mas ela se protege de sentimentos que não se encaixa no propósito de Deus. Se livra, meu amado, minha amada em Cristo Jesus, dos sentimentos, das emoções que não se
não se encaixa no teu chamado, não se encaixa no propósito de Deus na tua vida. Deus tem um único propósito na tua vida. Deus te escolheu, te capacitou para você ser solução. Não importa, Deus vai te colocar até dentro da casa do inimigo. Se Deus quer que você seja solução dentro da casa do inimigo, Ele coloca você lá dentro da casa do inimigo, morando lá. E vai chegar o momento em que Deus vai colocar você, Ele vai criar um cenário para que você exatamente exerça a real função e propósito dele, de Ele ter colocado você lá, dentro da casa do teu pior inimigo. Na convivência com o teu pior inimigo, todos os dias. Imagina aquela jovem convivendo com o seu pior inimigo dentro da casa dele, todos os dias. Mas Deus criou ela com uma solução. Deus nos criou com uma solução. Moisés passou 40 anos vivendo dentro de um palácio como filho de Faraó, sem ser filho de Faraó. Ele era uma pessoa que passou a ser criado por eles como filho. Ou seja, era um filho adotivo. Não era filho biológico. Era adotivo. E foi preparado esses 40 anos como se ele tivesse sido um filho biológico. Mas não era. Ele estava sendo criado pelo pior inimigo da melhor maneira possível. Até que chegou o momento de Deus na vida dele, dizendo: agora você vai ser a solução pela qual eu te escolhi e trouxe a esse mundo. Mas primeiro Deus tira ele do meio deles, faz ele fugir, passa 40 anos na casa de um tio dele, os parentes dele distantes. Quando retorna já casado. Agora imagine quando ele entra no palácio e Faraó olha para ele e vê Moisés. O que imaginou? Pai, passou 40 anos. Com mais 40 são 80. Ou seja, passaram 80 anos. Eu passei 40 anos com ele aqui dentro de casa, ele sendo meu pior inimigo, e eu nunca enxerguei isso. Porque tinha uma proteção de Deus dentro do chamado dele, dentro do desígnio dele, diante de Deus, de ser uma solução para tirar aquela nação, aqueles hebreus, da escravidão. E Faraó nunca percebeu, nenhum soldado percebeu, ninguém percebeu, até o momento em que Deus determinou. Ele dizer: agora, Moisés, agora todo mundo vai saber que você foi escolhido para ser solução para essa nação aqui, para eu fazer desse povo aqui uma grande nação. Porque assim Deus já tinha prometido a Abraão. Que maravilha a palavra de Deus. Quando Jesus dá a missão aos 12, Jesus está dizendo para ele: olha, vão e seja solução na vida de pessoas que precisam de cura, na vida de pessoas que precisam de libertação, na vida de pessoas que precisam ouvir a respeito do reino de Deus. Ou seja, precisam ouvir a palavra, qual é a vontade de Deus. Vocês têm o poder e estão completamente capacitados, com autoridade, para fazer isso. Deus te deu poder, completa autoridade para você ser a solução na vida das pessoas. De Gênesis a Apocalipse você só vê exemplo de pessoas que é solução. Aqueles que não são solução porque não eram de Deus, nunca foram de Deus. Porque se você quer ser de Deus, você tem que ser solução na vida de alguém. Você tem que ser solução para os problemas das pessoas que Deus escolhe, coloca na tua vida, ou até mesmo daqueles que são desconhecidos, mas que você sabe, que você coloca-se no papel como Isaías colocou. Quando Deus apresenta a ele, mostra a ele a situação e a necessidade, Deus não pergunta a Isaías: Isaías, você quer ir? Porque Deus diz: quem enviarei? Deus falou assim: quem enviarei?
Mas Deus não disse para Isaías, você quer Isaías? Você quer ser a solução? Isaías entendeu imediatamente que o chamado de Deus, da existência dele, era para ser solução. Aí Isaías vai dizer, Senhor, envia a mim. Eis-me aqui. Pode me enviar. O Senhor está perguntando que vai enviar? Está aqui. Eu quero ser solução dentro do teu propósito para essa nação, para esse povo. A igreja está cumprindo o seu papel como os discípulos? Está com medo de quê? Deus te dá toda a garantia, poder, completa autoridade para exercer solução na vida de pessoas. E você está com medo de quê? Com medo do diabo? O diabo tem medo de você. Quando o diabo olhar para você e ver que você entende que Deus te escolheu como solução para a vida de pessoas, o diabo ele passa a ter medo de você, porque ele vai obedecer a cada palavra que vier da tua boca. O diabo vai se curvar, porque você vai usar esse poder, essa autoridade, e é esse poder, essa autoridade que submete Satanás. E todo o mal que existe nessa terra se submete à autoridade desse nome chamado Jesus, por meio desse poder, dessa autoridade que ele nos delegou pelo Espírito Santo, que foi nos otorgado à igreja do Senhor. Então por que a igreja não está cumprindo esse papel? Por que a igreja está assim? Dispersa em emoções, atrás de emoções. A igreja não tem que estar atrás de emoções, se escondendo da luta, se escondendo de ser solução na vida das pessoas. Você só quer que os outros sejam solução na tua vida. Você só quer viver a tua vida. Mas, meu amado, você tem que ler a Bíblia. Pelo amor de Deus, pelo menos lê a Bíblia. Porque lendo a Bíblia você vai ter conhecimento. Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Aceitou Jesus, pronto, não pode olhar para trás. É um chamado dele para você ser solução na vida de outra pessoa. Ou de vidas, ou de outras, de milhares, ou de poucas, ou de muitas, ou de nação. Mas você é a solução. Toda a história da Bíblia é assim. Olha a questão do profeta Elias. O profeta Elias estava precisando de quê? Comida e água. Acabou a água e acabou a comida. Ele estava lá no monte Carmelo. Aí Deus fala para ele: Elias, não se preocupe não. Você vai descer amanhã cedinho, vai até uma cidade de Sarepta de Sidom, porque lá eu escolhi uma viúva para ser a solução do teu problema. E a viúva estava precisando que o profeta fosse a solução do problema dela. Está entendendo? Que tudo que Deus criou para ser solução. O profeta desce do monte e vai lá para a cidade que Deus falou para ele, Sarepta de Sidom. Quando vai chegando na cidade, tem lá uma viúva, bem idosa, apanhando lá uns cavacos pedaços de lenha, fechozinho pequenos de lenha seca, fogão a lenha, para cozinhar, segundo o que ela imaginava. A pessoa que está lá precisando que você seja a solução, ela está imaginando que será o último dia da vida dela. Tem gente hoje pensando que é o último dia da vida dela, porque ela não suporta mais, porque a situação chegou no limite e que ela não vai ter como continuar se alguém não chegar com providência na vida dela. E quem escolheu para isso? Você.
Você. O teu problema depende da solução que você for na vida de outra pessoa. Se você não se enxergar assim como igreja, então você não é igreja. De Jesus não é. Você pode falar que é, pode carregar o nome que seja, mas não é. Porque a palavra está aqui, a verdade está aqui. E essa é a verdade que eu tenho que crer. Essa é a verdade que Davi orou a Deus e reconheceu que era isso que Deus queria, colocar a verdade no seu interior, no seu espírito e ministrar sabedoria no coração. Então eu preciso dessa sabedoria no meu coração para eu entender que Deus me escolheu, me separou para ser solução na vida de pessoas. Por meio de quê? Do poder e da completa autoridade que Ele nos delegou pelo Espírito Santo. Aí Elias chega lá, vê aquela viúva. Deus não disse qual que era o cabelo da viúva, quantos anos tinha a viúva, o que a viúva estava fazendo quando ele chegasse lá. Deus não deu detalhe nenhum. Deus só disse assim, olha, eu escolhi lá uma viúva para ser a solução para o teu problema aí, para não morrer de fome, nem de sede. Para te sustentar, então, ou seja, para ser solução naquilo que você está precisando. Daqui para frente você vai precisar de alguém para sustentar você, para te dar comida todo dia, te dar pão todo dia, te dar água todo dia. E eu separei exatamente uma viúva, lá nessa cidade, Sarepta, de Sidom. Vai lá. O profeta foi. Chegando lá e encontra aquela mulher ali, logo na entrada da cidade. O que ele mais estava sentindo a necessidade? De água. A água ela tinha. Até em abundância ainda. Mas comida não. Ela iria pelo que ela tinha, ela iria fazer o último café da manhã para ela e para o filho dela e depois ia morrer. Era a última refeição que ela tinha para fazer e se alimentar, porque não tinha mais nada. Porque a seca era grande. Fazia muito tempo que não chovia. Aí o profeta chega e pede a ela, pode buscar, por favor, um copo d'água para mim? Pode buscar um copo d'água para mim? Aí ela vai buscar. Aí quando ela chega na porta, o profeta diz, traga para mim também um pedaço de bolo, hein? Aí ela se vira para o profeta e diz, viva o Senhor teu Deus. Que eu estava aqui pegando esses pedaços de lenha aqui para cozinhar o último pão, para eu e meu filho comer e esperarmos a morte. O profeta diz, faça do jeito que você está dizendo que vai fazer. O seu último pão. É o seu último pão, então vá fazer. Mas dele, traga um pedaço para mim. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Não vai faltar o azeite na tua botija, nem a farinha na tua panela. Ou seja a solução para mim, que Deus está me colocando como solução para você. Nós devemos ser solução na vida das pessoas. As pessoas estão sendo enganadas pelo diabo para se tornarem cada vez mais egocêntricos e egoístas e pensar só em si. E se você pensar só em si, você não está alinhado ao propósito de Deus na sua vida. Então busque em Deus ser solução na vida das pessoas. Vamos orar, aprendemos com essa palavra e louvamos a Deus. Que você reflita e coloque em prática e ore a Deus nesse sentido. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti a vida de cada um dos Teus filhos, da Tua igreja, que o Teu Espírito Santo venha conceder a eles esse entendimento de que tudo que o Senhor criou para sermos solução, para ser uma solução. Tudo que o Senhor criou foi para ser solução. Então o Senhor nos chamou, nos escolheu para sermos solução na vida de pessoas. Então abençoa para essas vidas agora, que estão precisando de um milagre,
estão precisando de uma cura, estão precisando de uma libertação, estão precisando de uma providência divina, de uma porta aberta. Em nome de Jesus, nós liberamos, Pai, esta solução na vida dessas pessoas, por esse poder e por essa completa autoridade que nos foi delegada, nos foi otorgada pelo teu próprio Filho Jesus Cristo. E é no nome de Jesus, ao qual é impossível que o Senhor não atenda, porque Ele mesmo afirmou: tudo que nós pedirmos a Ti, Pai, no nome dEle, o Senhor nos concede. Há uma garantia completamente nessa afirmação do Teu Filho. É irrevogável. Então, em nome de Jesus, Pai, concede agora, por meio, meu Pai, desse instrumento, dessa plataforma, que essas vidas que estarão ouvindo esta oração, ouviram a palavra e agora recebendo esta oração, nos colocamos como solução diante desses problemas e determinamos em nome de Jesus que o Senhor providencie agora, Pai, essa solução na vida dessas pessoas, por meio do poder e autoridade e soberania do nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Cura os enfermos, arranca essa doença, arranca esse caroço. No nome de Jesus, Pai, arranca agora. Cura, meu Deus, esse homem que está com a próstata, meu Deus, inflamada. Em nome de Jesus, arranca agora toda essa inflamação. Traz agora a cura. Realiza um milagre. Realiza a cirurgia sem que nenhum médico precise, meu Deus, cortar essa pessoa ou fazer qualquer coisa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, conforme o teu desígnio, o teu propósito, que foi colocado na minha vida, e estamos colocando em prática, sendo solução para a vida desse homem, dessa mulher, desse teu filho, dessa tua filha, dessa família. Traz, meu Deus, a solução. Traz o recurso que ele está precisando. Talvez esteja lá como a viúva. Está lá para comer o último pão do seu dia. Mas o Senhor Deus que providencia tudo. Então providencia, Pai. Traz a solução aos problemas financeiros. Traz solução aos problemas sentimentais, emocionais, físico, psicológico. Em nome de Jesus, age por inteiro na vida dessa pessoa, no lar e na família. Os problemas, meu Deus, familiares, conjugais. Repreendemos todo espírito destruidor. Todo espírito de discórdia, de desentendimento. Esse demônio que está querendo separar essa família está agora repreendido, amarrado, neutralizado. Todas as ações de desfeita, todo o mal. E caia por terra toda a máscara desse demônio e seja repreendida em nome de Jesus e esta família possa viver bem, em paz, em tranquilidade e te servir, meu Pai. Ser solução também para a vida de outras pessoas. Abençoa, Pai. Seja repreendido todos os dados inflamados do maligno, toda seta que assola o meio-dia, toda ordem de mortandade, todos os demônios que se rastejam ao meio-dia e buscam suas presas, sejam neutralizados agora, antes que chegue o meio-dia, na autoridade do nome de Jesus. Seja também repreendido todo principado, toda potestade, toda hoste espiritual da maldade, todo príncipe das trevas desse século, todos os planos diabólicos, satânicos, elaborados nas escuridões, contra essa nação, contra a tua igreja, contra Israel, contra Jerusalém, seja cancelado em nome de Jesus. Que esse inimigo seja envergonhado. Destrói, Pai, todo este mal, no nome de Jesus, para a glória do teu nome. Prospere e abençoa Israel e Jerusalém, Pai. Como também prospere e abençoa a tua igreja, na face da terra, onde tiver um filho ou a tua filha. Em qualquer canto dessa terra, por mais longínquo que seja, que as tuas mãos dadivosas, poderosas, milagrosas, esteja lá sobre eles. Não somente, meu Deus, fazendo com que ele seja solução na vida de outros, mas que o Senhor levante pessoas para ser solução também na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, que elas sejam solução e encontre pessoas que sejam solução na hora que surgir as necessidades. Porque é assim que o Senhor faz, Pai. Tudo que o Senhor fez para ser solução.
Então, nos colocamos assim, Pai, no nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Nos conceda uma segunda-feira repleto da Tua graça. Nos cobre com a Tua graça. Cobre essa pessoa, cobre esse teu filho, cobre essa tua filha, cobre essa família com a Tua graça. Durante todo esse dia, é o que nós te pedimos, Pai. E cumpre em nós a Tua vontade. Eu sei que o Senhor quer colocar a Tua verdade no meu espírito, no nosso espírito. E ministre no nosso coração a Tua sabedoria. No nome de Jesus. Bendito seja o Teu nome. Glória a Deus. Fica na paz, meu amado. O Senhor é contigo. Deus de Jacó te proteja. Durante toda essa segunda-feira, um abraço muito grande. Até a próxima oportunidade aqui no Café com Deus. Amém.